Então ele chegou e disse: meu marido, teu servo morreu. Eustáquio, então teu servo queria o Senhor. Porém veio o Senhor para levar os meus 2 filhos para serem seu escravo. E Eliseu lhe disse: que hei de fazer? Disse-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então nós vemos, meus amados irmãos, que o profeta Eliseu mandou ela entrar dentro da casa e fechar a porta da casa. Ficar só ela e seus filhos. Ela mandou seus filhos buscarem muitas vasilhas nos vizinhos. E ela creu na palavra do profeta. Aleluia! Ela creu no que o profeta estava dizendo. Então ela fechou a sua porta e começou a virar. Ela tinha só um pouco de azeite no botija. Ela começou a virar aquele pouco de azeite que ela tinha naquela vasilha. Ela começou a virar e virar e virar nas outras até que encheu. Até um pouco mais. E nós vemos, amados irmãos, que nesse tempo a Bíblia nos fala do azeite, mas hoje em dia, para nós, o azeite talvez não tenha muito valor. Mas naquela época, quem sabe, o azeite valia ouro para eles, né? Ela encheu todas as vasilhas, pagou a sua dívida, ela creu no que o profeta falou. Ela pagou todas as suas dívidas e ainda sobreviveu do resto do azeite. Aleluia, Jesus. Hoje em dia, o que está faltando na nossa casa, muitas vezes, é a fé, meus amados irmãos. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós viemos na igreja, nós buscamos a Deus, porque nós sabemos que não tem mais solução. Mas às vezes nós não confiamos no profeta, nós olhamos para a vida do profeta. Nós for olhar para a vida do pastor, para a vida da missionária. Eles são falhos também, meus amados irmãos. Eu também sou falho. Todo mundo tem falha nessa terra. Aleluia, Jesus. Nós temos que olhar somente para Deus. Nós temos que acreditar que Deus usa ainda os seus na face dessa terra. Glória a Deus. Nós temos que acreditar na palavra de Deus. Aleluia. Muitos vêm na igreja, pedem oração às vezes pela família, pedem oração pelos filhos, mas não creem. Não acreditam que Deus vai mudar a história. Glória a Jesus. Mas só que eu quero dizer que o Deus que nós servimos, ele pode levantar aquele que se encontra caído, ele levanta, meus amados irmãos. Aleluia, Jesus. Aquele que se encontra parado, ele pega pela mão e diz: não, vamos, que você tem algo para poder na sua vida ainda. Aleluia. Muitas vezes ele pega aquela pessoa desenganada pelos médicos, aquela pessoa que fez o médico disse que aquela pessoa não tem mais jeito. E alguém da família vem, ora e intercede pela vida daquela pessoa. E pela oração de alguém de uma família, de um pai, de uma mãe, ela intercede pela vida do filho. Então, intercede pela vida da gente. Muitas vezes, por um da família que está buscando, por um da família que está na presença de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que é para nós buscar primeiramente o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas, né? Aleluia. Então, nós não podemos se preocupar com as coisas aqui na terra. Nós temos que primeiro buscar Deus. Muitas vezes, muita gente prefere ser como a mulher de Jó. Que lá, quando Jó estava recebendo bem, quando Jó tinha dinheiro, quando Jó tinha de tudo na vida, ela estava bem com Deus. Mas quando Deus resolveu tirar o que Jó tinha, o que ela disse para Jó? Ela disse para Jó: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Muitas pessoas são assim, quando Deus está dando alguém, quando Deus está dando tudo bem na vida da gente, segue. Aleluia. Mas quando vem uma quedinha, quando vem Deus permite, aí a gente perder, muitas vezes, um membro da família, ou a gente perdeu um bem material, a gente já questiona Deus. A gente não quer mais servir a Deus já. Misericórdia, Jesus. A gente, quando a gente recebe um bem de Deus, nós temos que aprender, meus amados irmãos, que muitas vezes nós também temos que aprender a receber o mal de Deus, porque às vezes Deus permite nós passar por isso. Não é porque nós somos filhos de Deus que nós vamos passar do bom e do melhor na face dessa terra. Às vezes Deus Aleluia. testa, às vezes Deus faz para testar nós, não é para ver nós cair, não é? Porque às vezes, enquanto Ele está dando, enquanto Ele está dando bênção, enquanto Ele está dando saúde, enquanto
a primeira coisa, a gente não pensa em abandonar a casa. A gente não pensa em abandonar as coisas da terra. O que a gente pensa primeiramente é abandonar Deus. A gente diz, Deus, eu quero te servir, por que isso está me acontecendo? Glória a Mas Deus Jesus. muitas vezes permite, porque às vezes é para nós sair do meio dos nossos parentes, porque Ele quer abençoar nós. Muitas vezes tem pessoas dentro da própria casa que estão trancando a nossa bênção, estão impedindo a nossa bênção de chegar. Glória a Jesus. Por isso também Deus permite a gente sair do meio dos parentes. E muitos dizem, eu não saio porque os meus parentes me ajudam, meus parentes. Mas nem quando você está colocando, você está trocando Deus pelos teus parentes. Ele está colocando seus parentes em primeiro lugar. E Deus manda colocar primeiro as coisas dele no lugar. Em primeiro lugar as coisas dele, para depois as coisas daqui da face da terra. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes a gente diz, mas eu tenho um filho, eu me preocupo. Mas o meu filho está longe, minha filha está longe. Eu me preocupo. Mas será que você não confia nesse Deus tão poderoso que você pode entregar na mão de Deus, que Deus cuida, Deus livra? Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Muitas vezes nós estamos rebeldes, nós queremos fazer as coisas com nossos filhos, amado irmão. Mas nós temos que entender, amado irmão, que assim nós temos que ser como criança. Mas criança na presença de Deus, não criança. Criança, assim, tipo, que não pensa, não interage, não... Nós temos que ser criança na presença de Deus. Porque uma criança, quando ela quer um brinquedo, ela chega pro pai, ela chega pra mãe, ela diz, pai, ô mãe, me dá aquela boneca, ou Aleluia! que eu quero. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Se você veio no escuro, se você obedecer, você vai receber o carinho. Você vai receber aquela boneca. E eu quero que o filho faz. O filho vai andar na linha, ele não vai desobedecer ao pai. Ele vai procurar escutar para ele passar dele. Porque o sonho dele é aquele carrinho, aquela boneca. Aleluia, Jesus. E eu quero que nós queremos, muitas vezes, nós não queremos saber. Glória, glória. Para chegar na igreja e dizer, Deus me dê. Deus me alcança. Deus eu quero. Amado irmão, Deus está, o Senhor Deus está nesse lugar como nosso Pai. No momento em que nós chegar e dizer, Deus, eu quero uma casa. Deus, eu quero um carro. Deus diz, eu posso te dar, meu filho, eu posso te dar, minha filha. Mas primeiro você tem que fazer a minha obra. Aleluia. Porque vocês pensam que Deus não está vendo amanhã? Porque às vezes você chega, você diz, Deus, eu quero a casa, eu quero o carro. Mas Deus te dá o carro hoje, porque amanhã você está desviado da igreja. O que adianta quando você pedir um carro? O que adianta você pedir um carro para Deus se você não sabe dirigir? Oh, glória a Deus. Deus não é homem. Deus não é que nem nós. Meu Deus. Porque Deus, ele sabe que se nós não sabemos dirigir, pra que ele vai dar um carro pra nós, amanhã depois nós vamos sair, nós vamos fazer, a gente vai matar. E a nossa alma vai pra onde? Será que a nossa alma está em paz com Deus? Será que a nossa alma está pronta para subir pro céu? Glória a Jesus. Assim somos nós, meus amados irmãos. Quando nós chegar, nós pedir uma coisa para Deus, nós temos que saber que nós temos que fazer primeiro as coisas de Deus, nós temos que fazer aquilo que Deus quer. Agora Deus manda nós ir orar para um vizinho, nós dizemos, Deus, eu não vou lá. Aquele irmão é bravo e vai me escurar. Oh, glória a Jesus. Mas amanhã ou depois nós estamos dentro da casa de Deus dizendo, Deus, eu quero a bênção. Deus, eu quero a cura, papai do céu. Mas em primeiro lugar você foi fazer o que Deus te mandou? É verdade, Jesus.
Aleluias. Hoje eu digo para vocês, minha amada igreja, esses passos, o que o Senhor Deus manda. Porque muitas vezes, através da oração nossa, através de nós estar na presença de Deus, Deus faz milagre. Deus faz milagre na nossa família. Não precisa nós se preocupar se nós estivermos na presença de Deus, buscando a Deus, andando nos caminhos certos de Deus. Ele vai trazer a nossa família para a igreja, ele vai curar a nossa família, ele protege a nossa família. Aleluia, Jesus. Eu vejo, meus amados irmãos, Deus testemunho para me contar que muitos conhecem o irmão Cleiton, muitos vinham aqui porque ele andava por aí, Deus, muitas vezes apanhando os outros pela rua. O que acontecia? E aí, pastor, não sei o que acontecia. O pastor não sei, muitas vezes chorava. O dia que ela se reconciliou na igreja, eu não vejo ele, eu não vi que ele estava dentro da igreja, minha mãe igreja. Mas eu não vejo ele na minha cadeira. E falei para Deus, nesse dia eu entrego o Cleiton na tua mão. Aleluia, Jesus. Seja feita a sua vontade, não, minha mãe. Mas proteja ele, papai do céu, eu entrego ele, salva ele, papai do céu. Quando foi no meio do culto, meu irmão falou, Cleiton está no culto. Eu pensei, tá Deus pro traque direito. Quando eu olho o Cleiton, quando foi no fim do culto, o irmão Cleiton veio pra frente e aceitou Jesus. Aleluia, Jesus. Por isso que eu digo, minha amada igreja, eu nunca foi uma oração do Pai, uma oração de alguém que está firme na casa do Senhor. Aleluia. Quando a gente pega com fé, a gente recebe. Mas não adianta a gente chegar e pedir para Deus salvar, pedir para Deus curar, e sair lá para fora dizendo, será que Deus cura? Será que Deus vai salvar? Isso não tem mais jeito, não adianta nós mesmos tá tipo, falando que Deus não vai fazer. Nós temos que entregar na mão de Deus, fazer a vontade de Deus, e Deus faz o que é preciso para a pessoa vir para a igreja. Glória a Deus. Ainda mais, irmão, nós temos outra situação também da nossa irmã Ana, que ano passado ela era muito humilhada por não ter filho. Quando foi a certo que ela entrou na igreja, ela orou, ela chorou, ela pediu com fé para Deus. E Deus lhe concedeu o filho, ela não podia ter o filho. Aleluia. E se ela não estivesse na presença de Deus, Deus não ia permitir que ela tivesse o filho. Aleluia, glória a Deus, Por isso que eu digo, meus amados irmãos, vamos ficar cada dia mais na presença de Deus. Vamos ensinar quem tem filho, quem tem sobrinho, neto. Tenta trazer para a igreja. Nem que seja chorando. Mas traga para a igreja que alguma coisa entra no coração. Aleluia. Alguma coisa há de entrar no coração. Nós temos que orar, amada igreja, por esta geração, por esses jovens que estão muitas vezes nas ruas desencanados. Muitas vezes você olha e diz, meu Deus, seu pai e a mãe abandonou, quem que vai acreditar? Mas eu tenho para dizer para vocês, meus amados irmãos, que aí é uma oportunidade de você chegar e dizer, Jesus te ama, vamos para a igreja. Glória a Deus. Lá você não vai brigar, ninguém vai brigar com você. Muitas vezes pais desesperados pelas ruas são prisioneiros do inimigo. O inimigo usa, né? Muitas vezes saem para a rua, são prisioneiros, apanham, voltam para casa. Mas muitas vezes é falta de entendimento, minha amada igreja. É falta de alguém chegar e dizer, vamos lá na igreja. Jesus é uma palavra, Jesus te ama. É falta de alguém dizer muitas vezes isso daí. Porque muitas vezes não tem família, não tem ninguém na família para evangelizar. Não tem ninguém na família para orar por essa pessoa. Glória a Por isso Jesus. que nós temos que pensar na nossa família,
no nosso vizinho, na família dos nossos vizinhos. Qualquer um que nós tiver lembrando, nós temos que apoiar na oração. Porque Aleluia. muitas vezes a gente pensa por ter mãe, por ter pai, eles estão buscando. Não, meus amados irmãos, porque muitas vezes até a mãe e o pai já estão no mundo. Aleluia. Você pensa que é só o dever da pastora e da missionária orar? Não é, meus amados irmãos. É nosso dever de levantar pelas madrugadas, orar, clamar ao Senhor, pedir para Deus ter misericórdia dos nossos vizinhos, papai. Pedir para Deus de vir salvar os nossos vizinhos também. Glória a Deus. Porque o pastor e a missionária, eles oram. Mas também falta oração na igreja. Não é dever do pastor, dever da missionária só orar. Porque vocês imaginem se entra uma pessoa, vamos supor, uma pessoa necessitada, que está só o pastor e a missionária, cadê os obreiros da igreja? Para ajudar em oração. Aleluia. Os obreiros muitas vezes tem gente que diz, porque a criança eu não vou colocar o coitadinho orar, eu não vou colocar a minha filha orar, mas eu vou dizer para vocês que o meu pai, quando eu era menor de idade, não tinha ninguém para ir no monte. Ele dizia, vamos, ia só eu, muitas vezes eu, ele, e o pastor que me batizou. Nós ia para o monte. Aleluia. E não era por eu ser pequena que ela me deixava para trás. Muitas vezes não tinha ninguém para ir na igreja com ele. A única que se levantava para ir dentro da casa com ele era eu. Às vezes ela saía aborrecido. Ela saía triste por não ter ninguém. Nós fomos criados em 5 irmãos, meus amados irmãos. Mas não pense que por tudo isso nós fomos criados, nós estamos todos dentro da igreja. Nós muitas vezes o pai convidava, meus irmãos até às vezes estavam cruzados na cara dele. Eu pegava e abaixava minha cabeça e ficava quieto, não falava nada. O pastor Nelson saía dentro da casa, quando ele olhava eu no tamanho da água, eu já traía ele para a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo. Muitas vezes era só eu e o pastor Nelson que ia para a igreja. Mas nós desistimos da caminhada? Não. Muitas vezes por nossas orações, por nossa obediência, Deus trabalhava dentro da nossa casa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Por isso que eu digo, meus amados irmãos, tem que ensinar as criancinhas desde pequenininha a andar no caminho de Deus. É verdade. Nem que seja chegar chorando dentro da igreja, matar, meus amados irmãos. Porque o próprio Jesus disse que o reino dos céus é das crianças. Muitas vezes tem muitos que chegam dentro da igreja. É para ele não incomodar, para não fazer vergonha para mim, eu vou deixar no celular. Eu vou deixar que ele fique brincando. Mas aí eu te peço, chega no final do culto e pede para a criança: o que o pastor pregou? O que a irmã cantou? Essa criança vai saber? Ela não vai saber nem quem que cantou lá na frente. Se duvidar, ela não sabe nem se foi o pastor que pregou. Glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes nós temos que ter coragem de dizer para os filhos, né? Muitas vezes tem filha que chega e diz: porque eu tenho 12, 13 anos, eu não vou mais na igreja. Porque eu vou me desviar. Aí que entra autoridade dentro da casa. Se você não tiver autoridade dentro de uma casa, como que tu vai ter autoridade dentro de uma igreja? Glória a Deus. Aleluia, Jesus é verdade. Espírito Santo é verdade. Aleluia, Jesus Santo. Glória a Deus. Tem que ensinar a criança desde pequenininha, né, meus amados irmãos? Porque
Glória a Jesus. Uma vez a nossa irmã Elizabeth, o nome da irmã Eliseu, né? A nossa irmã Elizabeth, ela estava enferma. Eu não sei o motivo da enfermidade dela. E ela sonhou, ela estava de cama, meus amados irmãos. Ela sonhou que se eu fosse lá orar por ela, ela ia ser curada. Oh, glória a Jesus. E eu cheguei na casa do Elinho, a minha tia falou assim, que vamos orar pela Petinha. E daí nós pegamos e saímos para orar. Eu fui lá e orei. Mas eu fiz a minha oração, mas eu era criança, que nem eu, não sei o coração que eu fiz. Mas quando, no momento em que eu saí de dentro da casa dela, quando foi no outro dia, ela já estava andando, ela já estava curada. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus Santo é o Senhor. Muitas vezes a gente pensa assim, porque me deu e agora parece que não usa, parece que não vai crescer. Não é, meus amados irmãos, muitas vezes é nós que deixamos de lado as coisas de Deus. Verdade. Fazer as coisas. Muitas vezes é nós, porque ao invés de nós andar reto, muitas vezes nós damos aquela virada aqui, ó. E nessa virada nós perdemos alguma coisa. Glória a Deus. Por isso eu digo, meus amados irmãos, não olhem para a esquerda, não olhem para a direita. Se estiverem falando mal, se estiverem ameaçando, se estiverem prometendo, meus amados irmãos, de fazerem coisas para vocês, nem que seja chorando dentro da igreja, mas vocês permaneçam na presença de Deus, vocês não olhem para a esquerda e nem para a direita. Glória a Porque muitas Deus. vezes, no momento em que você for olhar, você perde a bênção. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus Santo é o Senhor. Nós temos que ter muito cuidado, meus amados irmãos, até com o que nós falamos. Vocês sabiam que o profeta ele tem, até quem não é profeta, mas o ungido de Deus ele deu o poder para amaldiçoar e também para curar? Verdade, Jesus, aleluia. Se eu, como que a comida começar, porque o meu casamento não vai dar mais certo. Porque eu não vou mais conseguir. Porque eu vou abandonar. Faz uma hora eu despenco mesmo. Porque eu estou falando da minha própria boca. Eu estou profetizando na minha vida. Que isso vai acontecer. Aleluia. Nós temos que ter cuidado com o que nós falamos, com o que nós soltamos da boca. Porque depois que nós soltamos, não adianta mais. Não adianta mais, depois que nós soltar da boca, não adianta mais nós chegar para o irmão e dizer perdoa, irmão. O irmão, quantas vezes até dizer eu te perdoo. Mas vai ficar do mesmo jeito que era antes? Glória Não a vai ficar do mesmo jeito que era antes. E assim é Deus também, assim como nós falamos. De tanta vez nós pedimos, nós falar. Eu disse você quer, então eu mando. Eu não queria, mas já que você quer, eu estou mandando. Aí a luta chega, a tempestade chega, o deserto chega na vida, né? O que é que a gente diz? Muitas vezes a gente culpa a gente diz, ô Deus, pra quê? Mas você pensou o que você falou lá atrás? Aleluia. Você pensou o que você falou dias atrás? Por isso que cada vez nós temos que orar e pedir para Deus ungir, consagrar nossa boca, para nós falar somente o que for necessário, não o que não for necessário. Aleluia, Jesus. Porque muitas vezes até numa brincadeira, Aleluia. se eu faço, eu posso ofender a Ágata. Mas se eu chegar e pedir desculpa para ela vai me desculpar. Mas ela vai ficar a mesma coisa que antes comigo. Ela não vai ficar. Não adianta, meus amados irmãos, depois que nós falar, não adianta nós voltar lá para trás, gente. Nós temos que ser sim ou não. É Deus. Nós temos que falar, se nós vamos, se nós não vamos, amada igreja. Tem muitos por aí que tratam, meus amados irmãos,
Tratam dizem, não, eu vou, eu faço, eu pego, eu ajudo. Mas chega no dia da o disfarce ali também. Muitas vezes até numa festa como nós estamos promovendo na igreja, vamos supor, um irmão, pastor, eu dou 1 quilo disso, pastor, eu dou 1 quilo daquilo. A missionária vai confiar no irmão e na irmã e vai anotar no papel. Ela vai ficar tranquila, porque ela vai saber que vai chegar um dia, ela tem aquilo para ela fazer. Mas vamos supor que nós tratamos de fazer, vamos supor, um risoto, que não é muito difícil. Mas alguém chega e diz a missionária, eu esqueci do sal. O que vai acontecer? A missionária vai se preocupar. Porque sem o sal não dá para fazer comida. E a palavra nos diz que nós somos sal da terra, meus amados irmãos. Mas não por nós ser o sal da terra que nós temos que descer o salgado. Não, nós temos que andar até o tempero certo. Porque o sal, se você ponhar pouco na comida, se você não ponhar nada na comida, você não come porque está sem sal. Mas e se você ponhar muito sal, você salgar, você vai conseguir comer a mesma coisa? Não. Nós somos o sal da terra, mas nós temos que ter a medida certa, meus amados irmãos. Nós temos que cumprir com tudo aquilo que nós prometemos, nós temos que cumprir. 1000 vezes nós pensar em prometer o que nós prometemos. Porque se nós prometemos uma coisa para o pastor e para o missionário, nós não estamos prometendo para eles. Nós estamos prometendo para Deus, não é para eles. Muitos dizem, mas por ser pastor tem vida boa. Não, meus amados irmãos. Pastor e missionário nunca tem vida boa. E além de tudo, eles dedicam a vida deles a por amor à obra. Não é por dinheiro, não é por nada, eles dedicam o amor deles à obra. É pelo amor que eles se dedicam à obra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Por isso que Deus. eu venho dizer para a amada igreja. Eu não sei por que, pastor Nelson, mas Deus está me puxando para esse lado. Domingo Deus já falou com o pastor Rosalina e falou com o pastor também. Ali de Passos Maia. Trazer todos os dízimos da casa do Senhor. Eu não sei por que Deus está me puxando para esse lado. Mas minha amada igreja, eu não tenho nada a ver com a tua vida. Eu não tenho nada a ver com o dinheiro que você gasta. Se você é aposentado, se você não é. Se você ganha por dia, se você não ganha, se você trabalha, eu não tenho nada a ver com a vida de você. Que a vida de cada um de nós é entre 4 paredes, entre nós e Deus, não entre o pastor. É verdade, Jesus. Mas uma coisa eu digo. Se você receber 10 reais, pastor, mas é pouco. Mas se você não vai fazer nada com 9, você vai fazer uma coisa que no real vai fazer diferença na tua vida? Trazei todos os dízimos da casa do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós temos que ser fiel em tudo. Nós temos que cada realzinho que traz na nossa mão, nós temos que trazer na casa. Não é muitas vezes dizer, mas eu não vou levar lá para o pastor comer carne. Mas aí, minha amada igreja, o pastor é humano, gente. O pastor é gente como nós. É carne como nós. Se ele tiver de comer de arroz, se eu tiver de comer de feijão, se eu tiver de... O problema dele é Deus. O teu você fez. Ah, meu Deus. Aleluia. Mas muitos pastores usam das ofertas de igreja assim para ser luxuários. Mas eu convido vocês. Abram o livro. Assim como eu já vi também muitas vezes aqui, abram os livros de entrada e saída da igreja. A igreja não se mantém sem oferta, sem dízimo. A igreja não se mantém porque muitas vezes tem que trocar uma lâmpada. É bom você vir aqui e o pastor ter um som novo. É bom você vir e o pastor ter uma caixa boa para funcionar, né, para cantar.
Mas isso depende de nós, meus amados irmãos. Se nós não quisermos que as portas fechem, nós temos que contribuir. Nós temos que contribuir para a obra crescer. Porque só o pastor e a missionária não vão dar conta, meus amados irmãos. Nós temos, muitas vezes dizem, mas eu tenho uma ideia que eu poderia fazer, levar o dinheiro lá na igreja, levar para vender lá na igreja. Mas eu não vou levar porque daí o pastor vai querer o dinheiro. Não, meus amados irmãos. Se você tem a ideia, tira um dia da semana, vem e converse com o pastor e com a missionária. Eu garanto que eles não vão negar você trabalhar nessa igreja também. Eles não vão negar você fazer alguma coisa em favor da obra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas eu só peço, meus amados irmãos, que eu quero vocês, o que é nosso, nós devemos segurar. Mas o que é de Deus, nós temos que fazer. Porque muitas vezes, porque senão muitos dizem, mas eu amo a obra de Deus. Mas esse eu amo a obra de Deus, será que está contribuindo com o real? Será que está contribuindo com a obra de Deus? Deus não precisa de dinheiro, meus amados irmãos. Mas todo mundo bem sabe que na face dessa terra, em tudo vai dinheiro. Tudo depende do dinheiro, meus amados irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É a mesma coisa que a criança de uma casa, meus amados irmãos. Se tiver 5 trabalhando, e um para sustentar, não vai dar conta. Se os 5 se ajudarem, se dão conta. E assim é dentro de uma igreja, nós somos uma família. Nós somos a família de Deus. Glória a Deus. Nós queremos ver a casa de Deus bem, a casa de Deus organizada, a casa de Deus bem pintada, a casa de Deus bem bonita mesmo. Nós também temos que contribuir. Nem que, mas eu não vou dar R$1 de oferta, pastor, vai achar. Não, gente. Muitas vezes Deus se agrada da oferta de R$1 por irmão dado, que é aquela por irmão dado de 50. Então, por isso eu digo, minha amada igreja, vamos abrir a mão para a obra de Deus. Não é por ser filha do pastor e por ser filha do pastor que eu estou falando isso. Deus tocou no meu coração para me pedir, vamos abrir a mão para a obra de Deus. Glória a Jesus. Porque mesmo assim nós não temos, mas eu vou abrir a mão, nunca vai. Irmãos, vai chegar o tempo que as portas vão se fechar. Vai chegar um tempo que nós vamos chegar aqui, vai ter e dizer, pastor Nelson, abra que nós vamos fazer o culto. O pastor Nelson vai olhar e vai dizer para nós. Nós já chegamos nessa parte, irmão. O pastor vai olhar e vai dizer, eu não posso abrir, fechar as portas da igreja. Vai chegar um tempo, minha amada igreja, isso daqui, vai ser extinto. Isso daqui vai ser tirado da terra, minha amada igreja. Isso aqui vai ser tirado da terra. E se você não tiver a palavra de Deus guardada no teu coração, como é que você vai fazer? Eu já li no celular dias atrás uma notícia triste que já assinaram um decreto para fechar as igrejas. Eles vão fechar as igrejas, meus amados irmãos. E cada um vai ter que buscar na sua casa. Buscar em oração dentro da casa. Aí eu pergunto quantas vezes você ora por dia. Será que você está certo dentro da sua casa? A tua casa está certa? Perante Deus? Glória a Deus, aleluia, Jesus Santo é o Senhor. Vai chegar um tempo, minha amada igreja, que muitas vezes, se um chegar para nós, muitos crentes nos últimos tempos vão se desviarem da igreja. Muitos crentes vão se desviarem da igreja. Porque qual é o crente? Qual é o crente não? Muitas pessoas não vão aceitar. Está levando, apanhando, levando na cara e dizendo, eu sirvo a Jesus, eu não nego. Quando chegar esse tempo, muitas pessoas vão fazer o quê? Vão fazer que nem Pedro. Vão se esconder e vão dizer, eu não sirvo a Deus.
Muitos vai chegar nesse tempo. Aí eu pergunto, será que nós estamos preparados para enfrentar o que os nossos profetas passaram e enfrentaram, amada igreja? Será que nós estamos preparados para chegar em frente a uma fornalha de fogo e dizer, não, eu continuo adorando. Eu entro nessa fornalha, mas o meu Jesus eu não nego. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Muitos anjos já chegaram, meus amados irmãos, na porta da fornalha, eles vão desistir. Será que muitos vão ter coragem, meus amados irmãos, de chegarem na frente, de serem jogados para os leões comerem de comida de leões? Será que vão servirem a Deus do mesmo jeito que servem agora? Muitos vão dizer, não, eu vou me esconder. Oh, Deus. Eu não vou fazer isso. Glória a Deus. Por que, meus amados irmãos? Porque muitos estão vivendo, tem muitos, pastor, dentro da igreja. Que eu digo, tem muitos dentro da igreja que não tem a certeza da salvação. Tem muitos que estão dentro da igreja e dizem, ah, mas Jesus não foi hoje, quando estou preparado. Misericórdia, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, se você não estiver preparado hoje, quando você não vai ter para estar preparado? Oh, Deus, sim. Aleluia. A Bíblia nos fala que nós temos que orar e vigiar, meus amados irmãos. Nós temos que estar preparados para tudo. Não face dessa terra. Ah, mas eu sou carne, eu sou osso. Eu sei que todo mundo é carne, meus amados irmãos. Todo mundo é osso. Por isso é uma barreira espiritual, uma guerra contra o espírito nosso, não é contra a nossa, é contra a carne e o espírito. Porque muitas vezes a carne é uma coisa e o espírito deseja outra. Muitas vezes nós estamos lá pensando, amanhã eu poderia ir lá comer tal coisa assim, assim. O Espírito está dizendo, amanhã faz jejum. E o que você faz? Muitas vezes você obedece a carne. Você vai fazer a vontade da sua carne, não do Espírito de Deus. E muitas vezes Deus está batendo na porta dizendo, vai fazer o jejum. Vai alimentar, porque muitas vezes, meus amados irmãos, nós necessitamos de alimentar a nossa alma, não a nossa carne. Muitas vezes nós necessitamos de alimentar a nossa alma. Não é o corpo físico. O que nós mais necessitamos é de alimentar a alma, o que há por dentro de nós. Porque esse corpo que nós estamos vendo hoje, amanhã ele pode tombar. Ele pode tombar. E você pode ter a certeza que no momento em que ele tombar, ele vai para a terra. E na terra ele vai virar pó novamente. E a sua alma, você pergunta, como a sua alma está perante Deus? Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu não sei porquê, mas eu tive 2 sonhos em seguida. Em seguida não, eu digo em questão de dias, meses, às vezes, eu não tenho muita relato. Mas no primeiro sonho eu tive, foi que nós estávamos numa casa, pastor Nelson, você é pastor missionário dele e irmão Gilmar. Não era, eu não conheço a casa, não conheço o lugar. Irmão Gilmar saiu para fora, eu saí atrás. Quando eu saí atrás, eu olho para cima, na rua, meus amados irmãos, que muitos dizem que é São Jorge que está desenhado, eu vejo aquela descer correndo de cavalo. Só que ele não saía do lugar, ele só corria, meus amados irmãos. E naquilo que eu olho, eu vou falar para o irmão Gilmar, ele olha tipo da lua, o céu se abre. E no momento em que o céu se abre, meus amados irmãos, eu só me lembro que eu tenho tipo um desmaio, um sono, qualquer coisa, eu não me lembro mais de nada. Naquilo que eu volto, o irmão Gilmar tinha voltado para dentro da casa, que a missionária mesmo aqui, aonde que você estava? Eu falei, Pai, Jesus me arrebatou. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. No segundo sonho que eu tive,
Eu estava em um lugar, certo lugar, eu saí pra fora, eu cuidei a mesma rua e o mesmo cenário. Quando se abriu-se a lua e o céu, eu falei, Jesus está voltando. Glória a Jesus. Quando eu disse Jesus está voltando, me acordo daquelas coisas. Eu tenho pedido para Deus que eu faça, papai do céu. Mas muitas vezes Deus está alertando, minha amada igreja, para nós se consertar, para nós fazer a obra de Deus, porque Jesus não demora aqui. Jesus está voltando sim, amada igreja. No momento que nós menos esperar, nós vamos olhar para cima e nós iremos ver o céu se abrindo. Oh, Jesus está bom. Nós iremos ver que Jesus desceu. Aleluia. No momento não vai ser dia da tempestade, não vai ser. A Bíblia não relata, a Bíblia só diz que é para nós vigiar. Nós temos que andar atento em todas as horas. Não é só dentro da igreja. Quero dar um testemunho também de que eu estava com a perna doída. Eu quase não conseguia caminhar. E eu meu esposo dizia, peça para o pastor orar, peça para o missionário orar, e eu não pedia. Certo dia eu me acordei de madrugada e não consegui dormir. E algo me empurrava, parecia que eu fazia assim, ó. Parecia que dizia, vai. E eu não levantava. Dali a pouco, quando menos espera, eu tinha levantado da cama, eu estava nervoso orando. Oh, E eu glória a pedi para Deus. Deus, tira essa dor, papai do céu, da minha perna. Eu deitei e dormi de novo. Passado os dias, eu estava comentando com o irmão Gilmar, a dor sumiu. Às Aleluia. vezes precisa de nós mesmos se buscar a cura. Às vezes você não necessita de oração do pastor, não necessita de oração do missionário. Às vezes Deus quer algo íntimo com nós. Muitas vezes nós não temos intimidade com Deus. E às vezes é isso que Deus quer de nós. E eu quero levar para Ele conseguir intimidade com nós. Muitas vezes colocando uma doença, muitas vezes colocando uma dor que não consiga dormir. E Ele vai indo colocando até que você vê que é Ele que está tocando. E no momento que você dobra o joelho e pede por misericórdia, Ele te atende. Ele tira tudo. Mas será que só no momento de dor que nós devemos buscar Deus? Nós temos que lembrar que quando está tudo bem na nossa vida, nós temos que dobrar o joelho, nem que seja para dizer Deus obrigada. Porque muitas vezes, quando as coisas estão, quando a água está pelo pescoço, quando nós estamos para morrer, nós estamos lembrando de Deus. Aí nós estamos lembrando de Deus, nós chegamos na presença de Deus. Mas aí, quando as coisas melhoram, o que é que nós fazemos? Nós saímos da presença de Deus de novo. Né? E não é isso. Deus quer que nós permaneça quando tudo está bem, quando tudo está mal também. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se as coisas estão bem, nós temos que louvar, nós temos que cantar, buscar o Senhor, agradecer a Deus. E quando as coisas não estão boas, minha gente, nem que seja, nem que você não saia nada da sua boca, mas que você dobra o seu joelho sinceramente e chore. Deus entende essas lágrimas. Deus entende até nas suas lágrimas o que você está sentindo. Muitas vezes, muitos têm por essa mas Deus vê o que eu estou passando. Deus sabe o que eu estou passando. Eu não vou pedir porque Deus sabe o que eu estou passando. Não, meus amados irmãos, muitas vezes Deus quer que a gente peça. Deus quer que a gente se humilhe na presença dEle. Porque nós somos falhos, meus amados irmãos. Não adianta nós dizer eu não tenho pecado, porque nós já estamos pecando para falar que nós não temos pecado. Glória a Deus. Cada hora, cada minuto, nós temos que estar na presença de Deus, pedindo a misericórdia de Deus. Temos que estar pedindo perdão para Deus, pedindo a força para Deus. Porque muitas vezes você pensa, mas tá tudo bem, eu não vou buscar Deus. Mas muitos se esquecem da passagem de Jó. Quando Deus pergunta a Satanás de onde veio, e o que é que Satanás diz? Quando Deus pergunta de onde veio,
O Satanás responde a Deus de rodear e passear pela terra. Então quer dizer que o Satanás, o nosso inimigo, ele está à nossa volta. Ele está nos arrodeando, ele está observando nós dia e noite. Tem muita gente que está brincando, pastor, de segredo. Mas sabe uma coisa? O Satanás, ela não está brincando de ser Satanás. Ele não está brincando de ser Satanás, minha gente. Glória a Deus, aleluia, Jesus, Santo Deus. Nós fiquemos indignados domingo, pastor Chico, quando um rapaz entrou dentro da igreja. Ele entrou dirigido pelo diácono, meu irmão Ademir. Ele entrou, ele veio reto no pastor Rosalino para pegar a oração. E quando ele pega uma oração no pastor Rosalino, ele cai. E quando ele cai na sentada lá, irmão Gilmar lá, eu começo a olhar para aquele rapaz e fico indignada. Porque aquele rapaz é o pastor Rosalino. E o pastor Leonir Carlos disse que aquela capeta ia levantar aquele pé. Ele ia levantar deitado aquele pé no chão e ia levantar no teto. Ele ia levantar aquele pé. O pastor Rosalino e o pastor Leonir oraram e repreenderam. No final, o rapaz aceitou Jesus. Não sei o que, contei que ele não veio na igreja hoje. Ele disse que ele estava sozinho na casa. O pai dele nem sabia onde ele estava. E nós ficamos tipo com dó daquele piá. Porque, tipo assim, nós vimos uma alma missionária mesmo aprisionada pelo Satanás. Uma alma reprimida, uma alma ali cheia de culpa. Uma alma muitas vezes que não tem culpa, mas muitas vezes o inimigo usa pessoas para dizer, muitas vezes até dentro da igreja, porque você é isso, porque você é culpado, porque você é isso, porque você... Gente, a própria Bíblia diz para nós não julgar. Nós não podemos julgar, amados irmãos. Em vez de nós julgar, nós temos que dobrar o joelho e pedir para Deus libertar. Glória a Deus, aleluia, Jesus, Santo Deus. Eu muitas vezes estou dizendo para o meu esposo: você viu mesmo dentro da igreja? Não vai querer ser um pastor. Porque muitas vezes o pastor já viu também. Mas o que é que você faz? Você pega e dobra o teu joelho e diz: ó Deus, a entrega nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade. Glória a Deus, aleluia, Jesus, Santo Deus, Senhor. E eu te pergunto, meus amados irmãos, se o pastor Rosalino e se o pastor Deus não tivessem preparado, o que é que aquele capeta tinha feito aqui dentro da igreja, pastor Neuci? O inimigo ia ceifar a vida daquele jovem pastor Neuci naquela mesma noite. Quem sabe naquele mesmo instante, pastor Neuci. Mas Deus é tão misericordioso que Deus permitiu que aquele jovem entrasse dentro da igreja. Aleluia, Senhor. E eu senti, meus amados irmãos, uma culpa. Algo, meus amados irmãos, que aquele jovem precisa de oração. Ele precisa da nossa oração, meus amados irmãos. Glória a Deus, Porque o inimigo ele não tem se levantado contra aquele... Algo Deus tem na vida daquele jovem. Porque o inimigo tem se levantado. E o inimigo ia ceifar a vida dele naquele dia. Mas pela misericórdia de Deus, Deus deu o livramento. Amém, Jesus. Glória a Deus. Por isso eu peço, meus amados irmãos, vamos fazer oração. Muitos dizem, porque eu dou dízimo, Deus repreenda o devorador. Não, meus amados irmãos, muitas vezes precisa de jejum nosso, de oração nossa, campanha dentro das casas. É o que está faltando, né, pastor Nelson? Muitas vezes campanha de oração dentro de lares. Porque muitas vezes você pensa que por você ter um pastor e um missionário de oração, você não precisa orar. Mas você tem que orar, meus amados irmãos, nós temos que orar, nós temos que estar 24 horas interligados na presença
com até o que entra dentro da nossa casa. Porque nós não sabemos o que vem lá de fora. Nós não sabemos pelo motivo que trouxeram. Glória a Deus. Então, cada coisa, nós temos que aprender que cada coisa, meus amados irmãos, nós temos que entregar primeiramente a Deus. Nós temos que pedir para Deus tirar tudo que não presta. Mas não, meus amados irmãos, muitas vezes nós ganhamos alguma coisa, nós já vestimos, nós ganhamos alguma coisa, nós já comemos. Não, meus amados irmãos, nós temos que aprender a entregar tudo na mão de Glória a Deus. Deus. Aleluia, Jesus. Por isso eu digo, minha amada igreja, vamos começar em oração. Eu vou pedir para o pastor Neucícero tocar no seu coração. Abra uma campanha de 7 dias na igreja, em busca de avivamento. Uma oração de revestimento durante a igreja. Glória a Deus. Abra para os obreiros vir. A igreja está precisando de oração. Verdade, meu Deus. E não é, mas a igreja precisa de oração. Significa que o pastor, não, meus amados irmãos. Não é oração. O pastor está aqui na frente. Vocês pensam que é seu inimigo entrar lá na porta, ele vai ir direto no pastor. E se não tiver um irmão lá na porta, um irmão capacitado, um irmão na oração, um irmão no jejum, na consagração, que tem a diferença, meus amados irmãos, do jejum com a consagração. E se não tiver irmão na consagração, na oração, tiver um dia com Deus no supor, o inimigo, a primeira coisa, derruba os irmãos lá na porta, pode ir no pastor. E os obreiros do pastor estão onde? E aonde que tem um obreiro de pastor? Que você leva o nome de obreiro, né? Muitas vezes. Você leva o nome de evangelista, muitas vezes você leva o nome de diácono, mas quando é preciso, deixa o pastor sozinho. Nós temos que orar, meus irmãos, vamos fazer uma campanha. O pastor Neuci está 24 horas, bem dizer, dentro da igreja. Ai, eu não posso ir na terça. Eu vou lá falar com o pastor abre na quarta de manhã para mim. Ok? Chega a quarta de manhã, o pastor vai abrir a igreja para você. Vamos fazer uma campanha de revestimento, amada igreja. Vamos fazer uma campanha. O inimigo anda muito furioso nos últimos dias. E ele tem que levantar, meus amados irmãos. É só quem tem visto. Ele tem que levantar de tal maneira contra as igrejas. Porque muitas vezes o pastor e a missionária andam sozinhos. Eles não vão falar a verdade, eles não dão conta. Porque daí, se eu não estiver na oração, o irmão Gilmar não estiver na oração, o irmão ali não estiver na oração, ele vai se levantar e usa o irmão usa. Uma hora o próprio pastor, se o pastor não é usado por Deus, ele vai desistir. Então a igreja tem que entrar em oração, minha amada igreja. Vamos entrar em oração por favor da vida do pastor e da missionária também, porque a gente tem acompanhado as lutas que eles têm passado também. E vamos pedir que Deus envie mais profetas dentro da casa dele, né? Vamos pedir que Deus envie mais pessoas para auxiliar, para ajudar, né? Essas são as minhas palavras. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre Jesus.